Você já ouviu falar em inteligência emocional? Sabe lidar com a sua? Consegue materializar isso? Não? Fique ligado no programa de hoje. Roda a vinheta. E para falar sobre esse assunto, eu recebo no programa de hoje o psicólogo Arnaldo Nicolela, que já esteve aqui com a gente para falar de educação. Hoje vai falar de inteligência emocional. Arnaldo, obrigado pela sua participação no nosso programa. Boa tarde, eu é que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês, é um prazer imenso. Arnaldo, se fala muito hoje em dia de inteligência emocional. 5 pilares, aquela coisa toda. E realmente o que é inteligência emocional? Bem, comumente a gente entende inteligência emocional como a capacidade de identificar e analisar emoções próprias e emoções do outro. E, naturalmente, a capacidade também de lidar com essas emoções, que, convenhamos, não é uma tarefa muito fácil, mas é uma tarefa de extrema importância se a gente for pensar nas questões relacionadas à saúde mental. Isso requer muito autoconhecimento? Então, aí você toca no ponto essencial, fundamental dessa questão. De fato, isso requer muito autoconhecimento, porque o processo de autoconhecimento, ele te leva a ter uma condição muito maior de administrar os problemas. Porque, obviamente, problemas a gente tem a vida toda, mas quando a gente tem essas ferramentas internas que o conhecimento, o autoconhecimento nos oferece, a gente tem, então, uma condição maior de administrar a vida. E quando a gente não consegue isso, quando a gente se distancia desse processo, a gente vai começar a estabelecer algumas questões que elas são perigosas. Que na realidade, assim, você está jogando para o outro, projetando no outro, um monte de coisas mal resolvidas que são suas. E a partir disso é que a gente tem aquela fala que as pessoas às vezes costumam até usar isso de forma jocosa ou brincando, que é muito fácil olhar o outro e muito difícil olhar para si mesmo. Então, para o outro a gente tem um olhar de águia, né? Para a gente tem uma cegueira. E quando a gente faz isso, a gente de fato corre um grande risco de estar sempre projetando no outro os monstros internos, os monstros pessoais. Então, o autoconhecimento te permite, além de tudo, você evoluir enquanto pessoa. Hoje os estudos são bem avançados em relação à inteligência emocional. Já tem curso para isso hoje, né? E como que você avalia, qual vai ser a importância da inteligência emocional num futuro não muito distante? Olha, se a gente trouxer aqui alguns números, talvez a gente já imagine, em cima desses números atuais, o quanto isso pode ser importante para agora e para depois. Então, quando a gente fala dessa coisa do autoconhecimento e de lidar com as questões emocionais, de lidar com os problemas da vida, a gente está falando numa condição, de uma qualidade de vida maior, uma condição de saúde mental maior. E quando a gente se distancia da gente mesmo e por consequência, a gente cria as dificuldades em relação a esse autoconhecimento, a gente se aproxima cada vez mais de transtornos mentais. E dentro desses transtornos mentais, hoje em dia se fala com muita convicção e muita propriedade, um monte de pessoas, em relação à questão da ansiedade, do estresse, da síndrome do pânico, principalmente da questão da depressão. Então, se você pegar os números que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta em relação a essa questão da depressão, nós vamos observar que existem cerca de 300 milhões de pessoas no mundo com depressão hoje em dia. Isso significa mais de um Brasil deprimido. E a depressão, e pensando em Brasil, falando em Brasil, o Brasil tem cerca de 6% da sua população em estado depressivo. E essa situação faz com que o Brasil seja o país da América Latina com maior índice de depressão. Arnaldo, assim, e o problema da depressão são os males que ela acarreta, né? Tudo que ela traz junto com ela. Sem sombra de dúvidas. Além de um sofrimento intenso da pessoa, a gente já sabe, né, que a depressão é a doença mais incapacitante que já tem no mundo atualmente. E existem outras questões que são ainda mais graves, como a própria questão do suicídio, que a depressão é a principal causa de suicídio no mundo. Aí nós temos ainda, assim, além da depressão, da questão, o que mais me incomoda, falando pessoalmente, o que mais me incomoda é as pessoas acharem que a depressão é falta de Deus,
é isso, é frescura, isso não tem nada a ver, aquela coisa toda, a pessoa sai quando quer. Não é bem assim, né? Isso também assusta muito, porque a depressão é uma doença e uma doença muito grave. Na realidade, as pessoas têm uma forma de olhar para isso que é uma forma muito pouco apropriada, muito pouco adequada. É interessante que não só em relação à depressão, mas as questões mentais, e a depressão é uma delas, que a gente observa a situação assim, qualquer pessoa que tem um desconforto, um problema de ordem física, não hesita em procurar um especialista para resolver o seu problema. Quando a questão é de ordem emocional, as pessoas tendem a relegar isso a um segundo plano, no sentido de, o tempo cura, com o tempo isso passa. Existem formas até jocosas e agressivas de dizer, vai cortar cana que isso sara, vai trabalhar que isso sara. Então, só quem tem a depressão e quem vive com uma pessoa depressiva sabe o quanto isso é sofrido, o quanto isso é problemático, porque a depressão é uma doença e uma doença séria, uma doença grave. E assim, a questão da inteligência emocional, que se fala tanto hoje em dia, tem como se disciplinar para isso? Na realidade, a gente teria, assim, a princípio, o caminho mais importante para se chegar a esse processo seria passar por uma análise, um processo psicoterapêutico. Porque o processo psicoterapêutico ele visa exatamente essa busca do autoconhecimento. Agora, podem existir outras condições que a pessoa busque esse autoconhecimento, como a própria situação de tentar buscar uma vigilância em relação às suas próprias emoções, uma compreensão maior das suas próprias emoções, mas muitas vezes sem a ajuda de um especialista, de um profissional, isso fica muito difícil. É porque as pessoas, às vezes, igual você estava falando anteriormente, não vou procurar psicólogo, não, tem meio que vergonha, né? É um preconceito que existe, isso com ela mesma, de procurar um profissional. É verdade. Isso ainda, infelizmente, existe, principalmente no Brasil. Mas de uma maneira que eu poderia te dizer assim, muito menor do que já teve. Eu, como um profissional que estou na área há 35 anos, no início do meu trabalho, a gente tinha uma necessidade, às vezes, de marcar pacientes distantes um do outro para que eles não se encontrassem dentro do consultório, porque um tinha vergonha de saber que o outro está sabendo que ele estava precisando desse tipo de ajuda. Hoje já nem tanto. Hoje a gente vê muitas pessoas com muita facilidade, com muita tranquilidade, dizer que faz terapia, que está buscando esse autoconhecimento sem grandes problemas. Mas ainda existe esse nível de dificuldade, esse nível de preconceito. E isso acaba ocasionando problemas, né? Ainda maiores. Sim, sem sombra de dúvidas. E que é outra questão que a gente estava trazendo em relação a um problema físico. Obviamente, se você não trata de um problema físico, a tendência é que ele agrave. E a questão emocional é a mesma coisa. Se você tem um problema de ordem emocional e não cuida dele, isso vai se agravar. Porque as pessoas ficam, mas eu vou lá e não sei o quê, fulano vai falar que eu tô doido. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam de vai no psicólogo ou no terapeuta é que vai ficar doido, né? Que é estar doido. Então fica com esse bloqueio de se tratar. Sim. Aí vai caçar meios tradicionais, remédio, essa coisa toda, e acaba se perdendo no caminho, né? É verdade, até porque é exatamente isso que você disse. O processo psicoterápico ele não está relacionado apenas à questão de um transtorno mental grave. Inclusive, esses conflitos cotidianos, eles podem ser muito bem compreendidos e sanados dentro desse processo, dentro dessa busca terapêutica. Aí a gente tem o psicólogo, o psicoterapeuta, tem algumas ramificações. Isso tudo vem da psicologia ou tem outras formações juntos? Na realidade, a gente sempre engloba assim, meio a área psi, né? Que é o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, né? Então depende da formação. Mas esses profissionais, eles podem trabalhar dentro dessa perspectiva psicoterápica. E as pessoas estão cada vez, assim, apesar do preconceito, as pessoas estão cada vez mais buscando isso também, né? Num contraponto. Estão por um motivo muito importante. Não é porque está se quebrando tanto assim essa questão dessa dificuldade de procurar ajuda. É que os problemas estão cada vez maiores, cada vez mais graves, e as pessoas estão cada vez menos suportando isso naturalmente. Então aí elas estão tendo que recorrer a essa busca, a essa ajuda, porque realmente a gente está vivendo num mundo com conflitos muito importantes. E a gente vê que a gente nota que não é só as pessoas adultas, não. Cada vez mais crianças estão indo buscar isso, né? Com certeza, com certeza. Muitas crianças, adolescentes, então, é um grupo que busca muito, né, em função dos próprios conflitos da adolescência, que são
tensos, e os adultos. E, na realidade, eu tenho, dentro da minha experiência já, tenho trabalhado com pessoas da terceira idade, né? Pessoas já com idades um pouco mais avançadas também. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Atenção Guará! Agora no açougue da Isabel tem o espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Venha experimentar, é uma delícia! Lanchinho de linguiça com queijo e alface. Ligue e peça o seu que entregamos bem quentinho. Fone 3831-2494 ou pelo zap 99971-4227. Espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, no açougue da Isabel. Somos a Busa, empresa 100% nacional, localizada no estado de São Paulo, na cidade de Guará, às margens da rodovia Anhanguera. Estamos no mercado há mais de 60 anos. Possuímos um parque fabril moderno e em constante desenvolvimento. A maior e mais moderna fabricante de algodoeiras da América Latina. Nossa produção é programada através de softwares avançados que garantem precisão e qualidade durante a fabricação. Busa, tecnologia, inovação e responsabilidade social. Estamos de volta. E assim, Arnaldo, eu fui ler um pouco sobre inteligência emocional, eu conheço algumas dos 5 pilares que eles falam, né? O que mais me chama a atenção é a automotivação. E eu acho que isso falta um pouco na gente, né? Se automotivar. Falta. Na realidade, a gente precisa saber buscar essa motivação. E buscar essa motivação é algo que às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Pode ser extremamente motivador cuidar dos filhos, pode ser extremamente motivador buscar realização profissional, pode ser extremamente motivador se apaixonar por alguém, pode ser extremamente motivador escrever um livro. Então a gente às vezes imagina que essa busca é uma busca que está muito longe de uma concretização, de uma realização. E nem tanto. Basta a gente olhar melhor para aquilo que a gente tem ao nosso redor e valorizar algumas coisas nesse sentido. Falta um pouco mais de valorização, né? Sem sombra de dúvidas. Arnaldo, a gente corre o risco de no futuro ter mais doenças psíquicas do que físicas? Tem um dado também da Organização Mundial de Saúde que é um dado estarrecedor, assim, que me assusta muito. No ano de 2018, por exemplo, de acordo com o levantamento da Organização Mundial de Saúde, foram 800 mil suicídios no mundo. 800 mil suicídios no mundo dá uma média de um suicídio a cada 40 segundos. Eita. E a Organização Mundial de Saúde está estimando para o ano de 2020 um aumento de 50% de suicídios em cima desse número. Então isso é muito assustador e talvez responda isso. Realmente a gente vai viver um mundo que é muito mais complicado do que a gente está vivendo hoje. Com certeza. E assim, os problemas porque a gente vive num mundo hoje muito complexo. As coisas estão cada vez... eu acredito que seja pela quantidade de informação que se tem. Às vezes nem verdadeira a informação mas pela quantidade de informação que circula hoje com o advento da internet, isso potencializa? Potencializa, realmente potencializa, porque uma das coisas, voltando à questão do autoconhecimento, é que esse lado da tecnologia, essa questão tecnológica, ela tem afastado muito a pessoa dela mesma e tem afastado muito as pessoas de relacionamentos sociais saudáveis. Consequentemente, esse isolamento e esse distanciamento de si mesmo vai provocar, e já está provocando, agravamentos de estados emocionais assim comprometedores importantes. Mesmo porque as pessoas aproveitam desse afastamento, desse isolamento para prejudicar ainda mais essa pessoa que está isolada e afastada, né? Então, essa é outra questão que tem deixado as pessoas muito adoecidas e os especialistas muito preocupados, porque virou terra de ninguém, né? Na realidade, as pessoas nesse processo que se estabeleceu, dessa forma de comunicação, os ataques pessoais passaram a ser ataques extremamente comuns, graves e por nada, na realidade, na maioria das vezes pelo menos. E as pessoas passam a sofrer com isso porque elas estão sempre esperando aprovação. E aí qualquer tipo de não aprovação tem gerado nas pessoas dificuldades seríssimas, ansiedades graves, desconfortos emocionais importantes. Então isso tem trazido consequências já, hoje em dia, bastante preocupantes. Isso mostra, o Instagram tirou o número de curtidas, não mostra mais o número de curtidas para todo mundo, mostra para você.
Porque a alegação dele é essa, é a questão da ansiedade. As pessoas ficam esperando as curtidas, ela não acontece, e as pessoas ficam muito decepcionadas, isso causa ainda mais malefício. Tem uma série chamada Black Mirror, eu fiz um trabalho dela na faculdade, que falava sobre isso. Ela tinha uma pontuação que ela tinha que atingir de aprovação. Se ela não conseguisse aquilo, ela acabava se matando no final, mais ou menos assim, não vou me recordar que já faz um tempinho. Então as redes sociais, elas servem como fio condutor dessa ansiedade. Servem. É interessante que outro dia eu estava lendo uma entrevista, eu não me recordo agora o nome dessa pessoa entrevistada, mas segundo dizem, né, e lá na entrevista era isso que estava sendo colocado, ele é uma espécie do papa das redes sociais no mundo. Ele vive no Vale do Silício, enfim. E aí eu achei interessante, me chamou a atenção, uma pergunta que a repórter fez para ele, e dizendo para ele o seguinte: não é incoerente você, sendo um expert no assunto, você sendo talvez a maior autoridade no assunto, não ter rede social? E por que então você não tem rede social? E ele respondeu para ela: pelo mesmo motivo que eu não uso drogas. É forte, não? Forte demais. Forte, não. Então a gente, levando em consideração o que ele disse, o nível de dependência é o mesmo. Exatamente. É nesse sentido mesmo que ele estava dizendo. Essa possibilidade de gerar um nível de dependência e, consequentemente, isso vai trazer, naturalmente, vai trazer coisas ruins, coisas desagradáveis para a própria pessoa. Né? Então eu desafio você a ficar 1 hora longe do seu telefone. Você consegue? Bom desafio. O desafio tá colocado, você conseguir ficar 1 hora sem o seu telefone, você filma, tira uma foto, faz alguma coisa e manda pra gente ver se realmente você conseguiu. Eu falo que eu não consigo ficar o tempo, 1 hora não, já consegui ficar meia hora, 40 minutos, mas 1 hora eu não consegui, e vou me autodesafiar a fazer isso. E o que fala muito na inteligência emocional é a questão da empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro, como você falou agora há pouco, que é difícil, é muito complicado. Isso também é um dos pilares da inteligência emocional, né? Esse é um dos pilares da inteligência emocional, e dentro da minha perspectiva, da minha forma de olhar para isso, seria a forma da gente melhorar o relacionamento humano. O processo empático, ele é essencial, porque quando você se coloca no lugar do outro, você tem uma condição de entendê-lo melhor. E, consequentemente, os julgamentos, os ataques tendem a diminuir. Sim, porque você vai ficar mais você vai saber que vai falar para a pessoa pode machucar você mais ainda, né? Sem sombra de dúvidas. Se fosse com você, como que você se portaria? É porque a empatia é mais ou menos isso, né? Você se colocar no lugar do outro e, a partir disso, sentir na pele o que o outro pode estar sentindo. Ter pelo menos uma noção daquele sofrimento que o outro pode estar passando, né? E você, que está nos assistindo, pratica empatia? Já procurou praticar a empatia alguma vez? Sei que é difícil se colocar no lugar do outro, calçar os chinelos do outro é meio complicado, né? Mas fica aí mais um desafio para você, se você conseguir, teste isso um pouquinho, não precisa ser toda hora também não, mas tenta colocar no seu dia a dia, para você ver que tanto que é legal, se colocar no lugar do outro, você vai começar a pensar, nossa, eu não vou fazer isso porque comigo vai ser muito ruim. E isso pode mudar a sua vida e pode mudar a vida de quem te rodeia. Então é pensar nisso um pouquinho para poder... Se você consegue mudar um pouquinho agora, eu mudo, o Arnaldo muda, o Matheus muda, o mundo vai mudando, não é verdade? Exatamente. Não, tem algum exercício que você pode falar para o pessoal que eles podem fazer, além dessa empatia, mas algum exercício que ele pode fazer durante o dia a dia, assim, para poder começar a aflorar essa questão da inteligência emocional? Eu sou meio avesso a essa possibilidade, porque parece que é uma receita, e as receitas não existem nesse campo. Muito, né? Eles não funcionam muito. Mas eu acho que a coisa mais apropriada a se fazer é de fato estar atento às suas emoções. O porquê dessa raiva agora, o porquê dessa ansiedade agora, o porquê dessa tristeza agora, e ir a fundo nisso. Talvez com isso você se descubra um pouco mais e a tendência seja que a vida fique um pouco mais facilitada. Arnaldo, eu quero te agradecer. O papo, se deixasse, nós ia ficar aqui até 3 horas da manhã, no mínimo, falando, mas as coisas têm que correr cada vez mais rápido, a gente cada vez mais corrido, né, Arnaldo? Sem dúvida. E eu quero te agradecer muito por ter vindo falar desse assunto com a gente. Espero te receber aqui para a gente possa falar de mais alguma coisa, de mais algum assunto, porque o papo é sempre bom. Eu que quero agradecer mais uma vez a oportunidade. É um prazer, foi um prazer da primeira vez, está sendo um prazer ainda maior dessa segunda vez. Estou vendo o cenário mudando e cada vez mais bonito. e teria um prazer ainda maior, com certeza, vir uma terceira vez e quantas vezes vocês acharem que eu posso contribuir. Eu agradeço muito.
Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. Esse foi o programa dessa semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, Programa Tá Pego e MRM TV Online no Facebook, nosso Instagram, Programa Tá Pego, e o canal no YouTube, youtube.com/Programa Tá Pego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.